foi uma área, foi algo que eu gostei mesmo muito de estar envolvido e foi a primeira vez que eu realmente contactei com a psicologia clínica, digamos assim, pura e dura. Quanto tempo é que durou? Aquilo foi mais ou menos um ano, foi à volta de um ano. E o que é que te marcou mais nessa experiência? Tens alguma coisa que recordes, algum acontecimento específico? Eu acho que foi a primeira vez que eu senti a aplicação daquilo que eu estava a conhecer. Porque é assim, o curso de psicologia é muito teórico, ou seja, é muito, às vezes ficava muito com a sensação que estava a dar nomes científicos para coisas que eu já sabia. Às vezes ficava com essa sensação, tipo, que é todo muito, muito teórico, todo muito à volta de conceitos teóricos, é tudo muito através de... É muita teoria e às vezes pouca prática. Isso é algo que eu realmente senti, pelo menos no curso, apesar de ter sido um curso muito, muito enriquecedor e aprendi realmente imenso, mas sentia falta da aplicabilidade prática da coisa. E o que me marcou ali foi eu realmente ver na prática muitos conhecimentos teóricos que eu realmente tinha adquirido. E depois deparei-me também com situações em que a coisa não é tão linear como às vezes no curso nos fazem parecer, não é? Em que de facto podes ter, em termos éticos, tudo ali, tudo nos conformes, em termos teóricos está realmente, o modelo é aquele e não sei o quê, e a intervenção está toda a ser adequada, mas isto não quer dizer necessariamente que surte efeito, não é? E a taxa de sucesso, infelizmente, com pessoas que têm problemas aditivos, é muito reduzida, não é? E de facto senti um bocadinho esta frustração, que às vezes também é importante que tu percebas, que não tens o dom de mudar o mundo, não é? Apesar de tentares e teres, obviamente, sempre essa missão de mudança e de tentares fazer mudanças significativas na vida das pessoas, mas de facto tens que às vezes te confrontar com a realidade, que nem sempre é possível. E isto não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sensatez, não é? Em que de facto às vezes nós temos também que por vezes nos resguardar e perceber que ok, eu posso ir até aqui, mas daqui para aqui também vai depender muito da pessoa, não é? Porque tal como eu tinha dito, a solução está sempre na pessoa, e às vezes quando a pessoa está muito resistente, tu tentas obviamente trabalhar a pessoa para que ela comece a ficar um bocadinho mais aberta a receber essa ajuda, mas a última análise é sempre uma decisão da pessoa. Claro. Pronto, e tu depois acabas os estágios, não é? E começas outro capítulo, não é? Depois é o mestrado, avanças para o mestrado. Sim. E aí... Sim, eu na altura, quando tive no estágio, tive realmente ligado a essa questão ou seja, quando o meu estágio eu tirei, ou seja, tirei o Bolonha, não é? Em que o mestrado está integrado dentro do curso. Okay. E quando eu fiz o estágio, isto está integrado dentro do mestrado. Qual é a questão? Eu tentei fazer a tese de mestrado ligado neste caso ao estágio que eu estava a fazer, que era ligado à área da adição, e eu contactei na área clínica pura e dura com o estágio, e contactei na área mais comunitária no mestrado, está bem? Mas era uma diferente abordagem perante o mesmo problema. E o que eu tentei ali perceber foi, por exemplo, com o estágio eu tinha ali uma leitura muito clínica da coisa, não é? E por exemplo, com a questão do mestrado, com a questão do trabalho, digamos assim, do trabalho de mestrado, da tese de mestrado, tentei fazer uma coisa mais comunitária. Porquê? Porque na altura o meu professor também era ali o responsável mais pela parte comunitária do ISPA, e foi meu professor nessa, foi meu orientador da tese de mestrado. E eu na altura, eu lembro-me que na altura a tese que tentei fazer era mais sobre a importância dos grupos de ajuda mútua, aquela questão dos narcóticos anónimos, dos alcoólicos anónimos. Tentei fazer muito sobre isto e a importância de um conceito que na altura em comunitária falava-se muito, e ainda hoje se fala, que é a questão do recovery, que é basicamente as pessoas, apesar de terem uma problemática, não deixam de ser funcionais por causa disso. Ou seja, não é pelo facto de teres um problema com drogas que não podes vir a trabalhar, ou não podes vir a ser um membro ativo da sociedade. Não significa obrigatoriamente que tenhas de ter aquele rótulo que és incapaz, és lixo, és isto, és aquilo, não dá. Tipo, tens problemas com drogas, não fazes isto, não fazes aquilo, ficas subsídio dependente o resto da vida. Não, ou seja, apesar de haver uma problemática, ok, isto é uma área que tu podes tratar, podes realmente ver como é que podes lidar com a situação de uma forma diferente,
mas efetivamente tu podes ser um membro ativo na comunidade onde tu vives. E era muito sobre isto, percebes? Mas são duas leituras completamente diferentes do problema, porque na parte clínica tu tentas tratar o problema, não é? Tentas fazer uma abordagem mais terapêutica em relação ao problema. Sim. E na parte mais comunitária tu tentas mais ter uma leitura mais funcional do problema. Como é que tu, apesar de teres um problema, como é que tu deixas que isto não te domine a vida? E isto foi algo que realmente foi-me cativando bastante, e a área comunitária esteve sempre muito, muito presente na minha vida, ainda hoje acaba por estar, não é? Tu preferes a comunitária à clínica? Ou são as duas inseparáveis? Sim, eu acho que são. Eu acho que as duas se complementam. Sim. Eu acho que eu nunca fui muito apologista de fundamentalismos, de esta é boa, esta é má. Não, eu acho que todas têm algo de bom. O que eu me revejo muito na questão da comunitária é o facto de não se focar na parte doente da pessoa, mas sim na parte saudável. Okay. E a parte clínica, obviamente, tenta trabalhar a parte que está menos bem para que a pessoa tenha todas as partes a funcionar bem, digamos assim, passa a expressão. Mas a parte comunitária, o que realmente me fascina é muito isso, é muito esta leitura de como é que o contexto pode influenciar a pessoa e como é que a pessoa pode influenciar o contexto. E eu, como a minha formação foi muito nessa área, não é que me faça mais sentido, mas de facto é uma área que eu tenho mais conhecimentos, não é? E acabo por estar um bocadinho mais confortável, porque de facto tive muitos anos a trabalhar nisso, fiz o mestrado nessa área, fiz o doutoramento nessa área. E a parte clínica, eu acho que as duas são muito complementares, e acho que podem, eu acho que a verdadeira essência da psicologia para funcionar bem, eu acho que é complementar-se com as várias áreas, percebes? Não haver tipo sectorismos, sectorizações das áreas, não compartimentar as coisas, mas fazer uma coisa conjunta em que perceba-se que, de acordo com a pessoa e de acordo com o problema, o que é que se adapta melhor, acho eu. E tu, depois de toxicodependentes, começas a trabalhar com sem-abrigo, é isso? Sim, eu depois da parte de toxicodependência, quando fiz a tese de mestrado, tive o convite precisamente desse professor para trabalhar, para fazer o estágio profissional, porque isto estamos a falar do estágio curricular na área da toxicodependência, e depois fiz o estágio profissional na área mais do sem-abrigo. E ele na altura convidou-me para participar. Aquilo era quase como se fosse um projeto de investigação-ação em que, ou seja, eu iria trabalhar sobre algo que iria investigar, ou seja, convidou-me para tirar o doutoramento também com ele nessa altura, sobre a área do sem-abrigo. Que foi, sem dúvida alguma, foi um projeto que eu amei trabalhar. Quanto tempo estiveste lá nesse projeto? Tive quase 9 anos. Tive quase 9 anos nesse projeto. Gostei mesmo muito de trabalhar nesse projeto. Foi super enriquecedor. Arrisco-me a dizer que, sei lá, 85% se calhar do conhecimento que tenho hoje foi muito graças a esse projeto. O que é que mais te marcou nessa experiência? O que é que tu fazias especificamente? O meu trabalho era muito quase mediador. Imagina, nós articulávamos com muitas equipas de rua, em que basicamente o que se fazia era, as pessoas que estavam em situação de rua, que estavam literalmente a dormir na rua, muitas vezes eram sinalizadas por essas equipas para o projeto, para que de alguma maneira, quando as pessoas estavam na rua, nós, com a equipa de rua, iríamos falar com as pessoas, iríamos tentar convencer as pessoas a irem para uma casa. Como vocês calculam, isto dá origem a 1000 histórias, não é? Porque isto, as pessoas, eu lembro perfeitamente de uma senhora que achou que a gente queria pôr numa casa porque, achou que a gente queria fazer tráfico de órgãos ou qualquer coisa, porque as pessoas pensam, mas eu quero-me pôr numa casa, porquê? O que é dado em troca? E a verdade é que, se nós formos mesmo à origem da palavra, sem abrigo, não é? Pessoa em situação de sem abrigo, para o que é que remete? Para a falta de abrigo, para a falta de casa, não é? E isto foi algo, este projeto que começou, que na altura, que foi um projeto que se chama o Casas Primeiro. Esse projeto, na altura, quando eu comecei em 2011, no início de 2011, quando eu comecei nesse projeto, esse projeto era pouco divulgado a nível nacional. Foi dos primeiros projetos foi o primeiro projeto que nasceu a nível europeu, porque isto foi importado da América, porque na América já havia este tipo de projetos.
Opa, e realmente a instituição onde eu estava a trabalhar na altura implementou este projeto. Opa, tive a sorte de realmente de integrar este projeto ao fim do ano mais ou menos dele ter sido implementado. Epá, e o que se pretendia ali era, as pessoas estão na rua, ok, então vamos falar com as pessoas, vamos ter com as pessoas. A ideia era pô-los numa casa em que as pessoas também tenham uma voz ativa sobre a casa. Quando havia uma bolsa de casas e se houvesse essa possibilidade, a pessoa dizia que gostava mais de residir numa determinada zona de Lisboa, na zona onde, por exemplo, está na rua, ou noutra zona para que, por exemplo, não fosse conhecida como sem-abrigo, percebes? Uhum. E a ideia era nós irmos de encontro aos gostos da própria pessoa. Opa, e isto deu origem realmente a muitas histórias e foi um projeto mega enriquecedor, porque de facto é assim, tu fazes muito este papel de interligação entre a pessoa e a comunidade, porque ao tu pôres a pessoa numa casa, a pessoa torna-se vizinho, torna-se morador, torna-se membro, torna-se um membro ativo, por exemplo, do centro de saúde local, fica inscrito no IFP, fica não sei o quê. Há uma data de coisas que tu tens que ter preocupação realmente em tratar quando a pessoa entra, e é fazer muito este acompanhamento, este elo de ligação entre a pessoa e a comunidade, porque muitas vezes a pessoa quando vem da rua, quer dizer, o que fica é que perdida. Fica perdida e é assim, nós estamos a falar de pessoas que tiveram tempos substanciais de rua, estamos a falar de pessoas que tiveram, eu recordo-me aqui de pelo menos algumas situações, em que pessoas estiveram à volta de 15 a 20 anos na rua, quer dizer, é muito tempo, e isto realmente dá origem, isto dá origem aqui a muitas horas de conversa. Certeza que tinhas muita gente que, por exemplo, não queria sair da rua, isso acontece. Sim, havia pessoas que eram mais resistentes realmente à questão de ir para uma casa. Porquê? Muitas vezes ou por desconfiança ou porque de alguma maneira acham que ficam em dívida para com alguém, ou agora eu não acredito muito nesta questão da romantização da rua, né? Que é, não, eu quero ser livre, eu quero estar na rua porque é fixe estar na rua. Não, as pessoas muitas vezes estavam na rua por falta de alternativas, por falta de oportunidades. E efetivamente, quando isto é trabalhado de uma forma eficiente e eficaz com a pessoa, isto é uma questão de irmos tentando ver o que é que funciona com aquela pessoa. Há um filme muito bom que fala sobre isso, que fala um bocadinho sobre este, por acaso fala muito sobre o trabalho também que eu fazia, que é o Solista, que é com o Robert Downey Jr. e com o Jamie Foxx. O filme fala um bocadinho sobre estas questões, que é como é que tu pretendes ajudar uma pessoa que está numa situação mais vulnerável, através de dares algo que a pessoa precisa. Porquê? Porque havia muito uma crítica ali no trabalho onde eu tinha, que é as abordagens, por exemplo, mais assistencialistas. Ou seja, quando tu tens uma pessoa que está a viver na rua, o que é que muitas instituições têm o hábito de fazer? É perpetuar esta situação. Sim. Quando às vezes vão dar mantas, ou quando às vezes vão dar um prato de sopa, ou quando às vezes, obviamente, estão a ajudar a pessoa momentaneamente, e obviamente que isso é importante, mas a verdade é que não estão a terminar com o problema. Não é? E a ideia ali era acabar com as situações em situação de sem-abrigo, era que a pessoa tivesse direito a algo que dificilmente iria ter, porque infelizmente as casas das câmaras, mais das habitações sociais, há uma lista de espera grande, não é tão fácil, é uma coisa mais. E na altura o mercado de arrendamento também estava propício a isto, não é? Isto obviamente com a subida do preço das rendas, isto também implicou aqui muita criatividade para manter esse projeto. Mas e quem é que arranjava essas casas? Isso não era uma parceria com a Câmara? Sim, começou, depois desenvolveu-se nesse sentido, mas inicialmente era a instituição com a colaboração da Segurança Social. Depois, entretanto, houve aqui um corte também da Segurança Social, e a Câmara depois realmente começou a apoiar esse projeto. Tem apoiado praticamente sempre o projeto, mas isto implica também uma boa colaboração precisamente com os senhorios, não é? Onde tu estás a alugar, por exemplo, a tua casa para isto, e as pessoas de alguma maneira têm aquele sentido também de responsabilidade social em que estão a ajudar alguém que precisam. Mas isto implica que tu sejas muito mediador com muitas situações, quer dizer, eu tive ali uma situação, porque repara que pôres uma pessoa sem abrigo numa casa onde vivem, a população num prédio integrado na comunidade, não estamos a falar de prédios segregados. Isto às vezes também cria algum estigma, não é? para com os vizinhos, e felizmente
através dos vários estudos que nós fizemos, epá, e que tentámos muito estudar essa questão, epá, felizmente houve, a maioria dos casos, realmente as pessoas aceitaram isso muito bem com as pessoas. Obviamente tivemos situações, epá, em que alguns vizinhos, sempre que acontecia alguma coisa no prédio, culpavam a dita pessoa, não é? Porque, ou por barulho, ou porque ficou sujo, ou porque não sei o quê, ou por isto, ou por aquilo. Epá, e tu tinhas que fazer muito este trabalho de mediação de conflitos, não é? Em que de alguma maneira tinhas que ir lá, tinhas de tentar acalmar o vizinho, tinhas de tentar perceber que se calhar pode não ter sido a pessoa, pronto. E isto causa realmente causou muitos, pá, isto também os próprios vizinhos acabaram por mudar um bocadinho a mentalidade que tinham, porque também contactaram mais de perto, se calhar com aquela realidade, do que estavam à espera, claro. Não é? E se calhar também mudaram um bocadinho a maneira de ver as coisas, e foi muito interessante e foi muito enriquecedor nesse aspecto. Mas de certeza que tiveste assim alguns momentos complicados. Opa, tive. Alguma vez foste agredido ou algo do género? Não, agredido não, mas houve uma situação em que insultado já muitas vezes, mas insultado, mas houve uma vez que ia quase sendo agredido. Houve um senhor que, pá, tinha assim tipo 2 metros de altura e de largura, pá, e ele fechou, tipo, eu estava a tentar falar com ele e ele, porque tu repara que nós também lidamos com pessoas que, para além de estar numa situação de rua, têm questões de saúde mental associadas, não é? Claro. E às vezes, às vezes as pessoas, há alturas em que estão bem e há alturas em que estão menos bem. E nessa altura em que estão menos bem, é a altura em que realmente precisam ali de mais apoio e precisam ali realmente que a gente intervenha mais com elas. E tive ali uma situação de um senhor que, pronto, eu entrei ali dentro de casa, ele estava ali enreitado ali com algumas coisas, fechou a porta, tirou-me ali umas coisas das mãos, já me estava ali a levantar um bocado a mão, e eu tentei ali fazer a coisa um bocadinho de maneira a acalmar. Felizmente correu tudo bem. Mas pronto, já estava a ameaçar que dava um tiro a um elemento da equipa e que já fazia isto e fazia aquilo. Opá, isso são situações normais e tu daste com isto. Quer dizer, eu por exemplo tive uma situação de um senhor, opá, que isso nunca mais me esqueço. Pá, o senhor tinha um problema grave com álcool e ele tinha esquizofrenia, mas era uma pessoa que eu honestamente eu tinha uma adoração para aquele senhor. Brutal, e ele, só para tu veres às vezes o nível com que a gente lida em projetos destes, o homem uma vez apareceu-me na instituição com uma pulseira do hospital de bata, sem calças, sem nada, descalço, a dizer que não se lembrava onde é que tinha andado. E então tu tiveste de fazer uma coisa tipo a Ressaca, o filme tipo a Ressaca, em que tiveste que ir reconstituindo os passos todos para trás do que é que se tinha passado. E então basicamente chegamos à casa dele. Ele tem a porta escancarada, fomos com ele até a casa, ele tinha a porta escancarada, tinha montes de coisas partidas, tinha a casa toda virada do avesso. Ele diz que não se lembra de ter feito aquilo, que não sabe se lhe assaltaram a casa, que não sabe para onde é que andou, que não sabe porque é que tem uma pulseira, que não sabe porque é que está de bata, que não sabe porque é que tem sangue no casaco. E tu tens que estar ali a tentar explorar com o senhor e a fazer alguns contactos, não é? De acordo com a informação que está na pulseira, para tentar perceber o que é que se passou. Opa, e ficaste a perceber que ele basicamente bebeu mais do que é suposto. Opa, só fez as neiras, foi para o hospital. Bom, enfim, aquilo foi uma tourada gigante. Mas depois tens muitas destas histórias em que, pá, também são coisas que depois obviamente tentas fazer que as pessoas tenham o devido acompanhamento, opa, nas áreas problemáticas que a pessoa eventualmente possa ter, ou Sim. na área mais aditiva, ou na área mais da saúde mental. Pá, tentas que a pessoa obviamente tenha algum tipo de acompanhamento, mas começas não pela parte logo da intervenção clínica pura e dura, percebes? Mas tentas integrar a primeira pessoa num contexto em que a pessoa esteja bem, esteja estável, esteja calma. E depois a partir daí tentas ir fazendo com que a pessoa se sinta acolhedora e que a pessoa se sinta que está num espaço seguro, que está num espaço protegido e que esteja bem. E tu, entretanto, já estavas a colaborar nesse projeto, como disseste, há quase 10 anos, não é? 9 anos.
e acabas por decidir voltar para Tavira. Sim, isso também teve muito a ver com o facto de ter sido pai, né, nessa altura. Okay. Isto também teve, ou seja, ia ser pai. Na altura estava a caminho de. E pronto, a verdade é que eu gostei de trabalhar em Lisboa, realmente foi uma experiência muito enriquecedora a nível pessoal e profissional. Mas eu sou de cá, né? Eu sou de Tavira, gostava de regressar aqui um bocadinho às minhas origens, também de ter algum tipo de retaguarda familiar tendo um filho, né? Em que também permite que se calhar o miúdo comece a criar outro tipo de ligações com a família, com os avós, com os tios, com as primas. E a ideia também era um bocadinho essa, e na altura, por acaso, surgiu aqui a oportunidade de ir trabalhar aqui para um centro de atendimento, para um centro de acolhimento temporário, que é também atualmente onde estou a trabalhar. E também é um CAT, não é? Um centro de atendimento de toxicodependentes, mas é um centro de acolhimento temporário. Pronto, a denominação também é CAT, mas é uma coisa diferente. E é mais na área da infância e juventude, ou seja, trabalhas aqui mais com jovens que são acolhidos, e que por uma situação ou por outra foi avaliado uma situação de risco e os miúdos não estão com a família derivada a esse risco. E o teu trabalho basicamente é tentar estabelecer um projeto de vida com os miúdos para que se consiga trabalhar com as famílias, caso seja possível, e com os miúdos, para que das duas uma, ou eles tenham uma resposta adequada, ou eventualmente que eles vão com outro tipo de competências para a família. E a ideia é muito trabalhar com os miúdos nesse sentido, mas é um trabalho diferente com a área do sem-abrigo, mas acaba por se interligar. E isto porquê? Porque, por exemplo, com a área dos sem-abrigo, tu estás a trabalhar já com as pessoas numa situação em que se chama muitas vezes o fim de linha, né? Em que as pessoas já passaram por muitas situações e foram parar àquela. Quando tu estás a trabalhar com os jovens numa casa de acolhimento, tu estás a trabalhar numa situação preventiva do primeiro trabalho que eu tive, né? Ou seja, a ideia é que os miúdos, é que corra bem com os miúdos para que eles precisamente não vão parar a uma situação extrema, né? De que possam vir parar a uma situação de sem-abrigo. E aparentemente não estão interligadas, mas acabam por estar, porque tu aqui estás a trabalhar mais na parte preventiva da coisa. E isto é um trabalho que te desafia muito. Acredito. Muito. É mais adolescentes? Neste momento sim, eu também já trabalhei numa casa de acolhimento onde eram miúdos mais novinhos, não tinha tantos adolescentes, mas no centro de acolhimento temporário onde eu estou a trabalhar agora, e comecei inicialmente a trabalhar, porque entretanto saí, depois voltei a entrar. A área com que trabalho principalmente são adolescentes. Sendo que alguns, eles próprios já têm um percurso algo problemático, não é? Outros já é mais o contexto familiar, é mais ou menos isso? Sim, eu tenho neste momento muitos miúdos que... Isso é onde? Desculpa, Paulo, já agora é mesmo em Tavira? É mesmo em Tavira, é mesmo na zona de Tavira. Mas, por exemplo, os jovens com que nós estamos a trabalhar, muitos têm problemas mais ligados a questões de consumo de estupefacientes, nomeadamente de cannabis, não é? Em que tu tens de estar sempre muito em cima deles, muito a fazer o controle disso. E depois tens de ter muita preocupação. Depois imagina, eu tenho ali um cargo de coordenação, não é? E tento muito fazer. Tem que se fazer muita supervisão de quase tudo o que os miúdos estão a fazer, porque depois eles de vez em quando as coisas não correm à vontade deles, tentam fugir, ou tentam às vezes ameaçar que partem, ou tentam ameaçar que não sei o quê. Mas é assim, vou-te ser sincero, é um trabalho que tu aprendes imenso, porque muitas vezes os miúdos também se comportam, a forma como eles se comportam às vezes também é reflexo do teu trabalho, né? Em que tu, por exemplo, podes estar menos bem com alguma situação, podes estar um bocadinho mais reativo com alguma coisa que te correu menos bem na tua vida, e se calhar chegas ao trabalho e estás um bocadinho com menos paciência, e isto depois também se manifesta às vezes no miúdo, não é? Por isso é importante que tu também tenhas noção que, independentemente dos problemas que tu possas ter, que não os tragas para dentro do trabalho e que tentes dar aos miúdos um contexto de segurança estável, porque para contextos instáveis e de insegurança já eles tiveram, não é? E por isso é que eles muitas vezes também estão lá. E obviamente temos miúdos que também não são santos nenhuns, né? Que armam muitas,
Mas a ideia ali é realmente trabalhar com os jovens, de maneira a que eles saiam com outro tipo de competências, e que tenham um conhecimento da vida um bocadinho diferente do que tinham. Quer dizer, que a vida também não é só não é só estarem entregues a eles próprios a fumar ganza ou a fazerem porcaria, ou a roubarem, ou a mentirem, ou não sei o quê. Não, a vida é um bocadinho mais que isso, e é dar-lhes um bocadinho o outro lado de uma família funcional, percebes? É quase, tu obviamente, se o miúdo responde de uma maneira... Quer alguma vez? Já fugiram de lá? Mais do que um? Já tive que ir atrás de alguns. Mas aquilo é assim, tu quando os miúdos estão assim naquele estado mais enervado ou chateados, tu tentares compreender porque é que o miúdo está assim, é falares com ele. Tu não podes ir para lá tipo panela de pressão também, senão dá explosão, percebes? Tens que tentar neutralizar ali um bocadinho a agressividade do miúdo, ou tentares ali, e a verdade é que tu tentas de alguma maneira que o miúdo perceba que tu estás do lado dele, não é? Não foste tu que o foste buscar pelas orelhas para vir para ali. Tu funcionas ali um bocadinho como, eu não gosto desta expressão, mas é um bocadinho o depósito do tribunal, não é? Em que o tribunal muitas vezes mete ali os miúdos, e nós o que fazemos é trabalhar ali com os miúdos para que realmente para que eles saiam dali com outro tipo de competências e que consigam ter sucesso na vida deles, porque obviamente ali o objetivo é esse, é que os miúdos saiam mais dotados e mais capacitados para conseguirem ter outro tipo de ferramentas para lidar com os problemas da vida, percebes? E quando é possível trabalhar com a família também nesse sentido, não é? Porque também temos uma resposta social que trabalha com famílias, e a ideia é fazer ali muito a articulação com essa resposta social para que nós trabalhemos mais os miúdos e as famílias quando é possível, e a outra resposta as famílias, simultaneamente. E eles têm aulas nas escolas normais? Sim, e tudo isso? Normal. Tudo normal. A única questão é que eles durante algum tempo vivem lá, não é? Sim, aquilo normalmente nós os dois organismos com que trabalhamos mais, ou é a Segurança Social em termos de assessoria técnica ao Tribunal, os chamados técnicos SAT, que são técnicos que são destacados que trabalham em articulação com o Tribunal, mas fazem parte da Segurança Social. E trabalhas muito com os CPCJs, com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Trabalhas muito com os dois, em que normalmente os miúdos são sinalizados ou por uns ou por outros. E quando são sinalizados por nós temos uma capacidade de receber 20 miúdos no máximo, em que há 2 camas de emergência, uma para rapazes, outra para raparigas, em que uma situação limite, imagina que está a ver um miúdo que está a ser espancado ou qualquer coisa, ou uma situação de maus tratos ou de abuso extremo, e realmente essa situação é conhecida, não é? O miúdo é retirado no imediato pelas forças da autoridade e é colocado de emergência na casa de acolhimento. E depois é trabalhar com os miúdos e é perceber ali um bocadinho o percurso de vida dos miúdos, tentar perceber o que é que eles têm em termos de recursos saudáveis à volta deles, o que é que, se realmente os pais são trabalháveis, se não são, o que é que originou que o miúdo estivesse ali, tentar ali estabelecer ali um projeto para se perceber, ok, é para aqui, é para ali, tentares ali perceber qual é a direção que se vai fazer com os miúdos. E isto é importante, trabalhar sempre muito em colaboração com os miúdos, que os miúdos percebam o que é que tu estás a fazer. Os miúdos não fiquem a achar que tu estás ali a congeminar um projeto contra ele. Obviamente que é assim, tu lidas também muitas vezes com delinquência, não é? Claro. Ou seja, às vezes passam ali miúdos que são pré-delinquentes, não é? E tu aí também tens que dar resposta a essas situações, em que tu tens várias respostas para os miúdos. Tu tens apartamentos de autonomia, em que os miúdos, quando se mostram que são responsáveis, que são capazes de fazer as coisas, vão para um apartamento mais de autonomia. Quando os miúdos arranjam muitos problemas, roubam, mentem, tentem agredir, fazem trita por uma linha, também há uma coisa que se chama os centros educativos. Os centros educativos é tipo como se fossem tipo prisões para menores, que é tipo reformatórios, o que a gente entende por reformatórios. Depois tens as comunidades terapêuticas, que são tipo centros mais ligados ao estágio educativo, mais ligado à questão da adição, em que quando há miúdos que têm realmente muitos problemas, eles têm uma parte residencial, mas aquilo funciona quase como uma clínica, em que os miúdos realmente têm um acompanhamento mais intensivo para a abstinência, para a parte aqui da abstinência.
Depois tens miúdos que regressam, tens também muitos miúdos que regressam às famílias quando eles já estão trabalhados de outra maneira, e as famílias também já estão trabalhadas de outras maneiras. Pronto. Existem várias soluções possíveis nestas casas de acolhimento. O que é importante é fazer realmente uma avaliação fiável, né, e criteriosa também da situação, e tentar ali de alguma maneira estabeleceres o que é melhor, porque em última análise é sempre o superior interesse da criança que está acima de tudo, né? Por isso. Sendo que eles depois tens lá miúdos com idades que vão até aos 18? Sim, tem. E quando chegam aos 18 eles deixam de poder... Depende, eles têm a possibilidade de poder prorrogar a medida, ou seja, de poder estender a medida até aos 21. Okay. Há essa possibilidade. Okay. Se houver um projeto de trabalho ou universitário, também podem ir até aos 25, pelo que eu tenho conhecimento. Okay. Mas realmente o limite máximo que nós temos tido ali tem sido sempre até aos 21. Pronto, e... neste momento a média de idades que eu tenho ali à volta dos 16, 17, mas é assim, nós quando tínhamos esta idade, já a gente, pelo menos eu falo para mim, eu tive uma adolescência que às vezes era um bocado rebelde e tinha a mania que era esperto e respondia mal e andava um bocado às vezes a armar-me esperto, e felizmente sempre tive uma família muito, muito apoiante e muito estruturada. Imagino estes miúdos que às vezes vêm de contextos que são mais destruturantes, não é? Muitas vezes muito estruturados são eles, às vezes para algumas situações que realmente que a gente tem conhecimento e que passaram, e é um trabalho também que é extremamente gratificante. Eu também gosto muito, apesar de serem coisas diferentes, mas também é um trabalho que apesar de ser desafiante e é um trabalho que puxa muito por ti, mas é um trabalho que tu também aprendes muito e que cresces muito como pessoa e como profissional. Vocês é uma instituição mista, é? E é miúdos de que áreas? Tudo daqui do Algarve, daqui perto? Por acaso, neste momento, creio que todos são aqui da área do Algarve, curiosamente, mas pode ser de qualquer área do país. Okay. Ainda há bem pouco tempo tivemos aqui uma miúda que foi sinalizada por Viseu, também já tivemos aqui um miúdo que foi aqui mais da zona, creio que era na Fiel. Pronto, por isso, isto depende, as áreas são a nível nacional. E aí não é mais complicado em termos da relação com eles? Eles ainda estão muito mais longe do seu habitat natural, não é? Sim, implica se calhar outro tipo de logística, por exemplo, em termos de planificação de férias, porque os miúdos, quando as famílias, por exemplo, são estruturadas e há realmente aqui que vê-se que realmente contribuem para o bem-estar do miúdo, mas que por uma razão ou por outra o miúdo realmente considerou-se que seria melhor o miúdo sair ali daquele agregado familiar naquele momento. Quando isto é possível e quando se reúnem as condições, de facto, por exemplo, quando o miúdo não é de cá, se calhar o período de férias que vai passar a casa, por exemplo, pode ser maior, não é? Ou se calhar os telefonemas são feitos se calhar com mais regularidade, depende. Há aqui questões que têm, porque, por exemplo, numa altura não pandémica, não é? Os miúdos muitas vezes podiam ir os fins de semana a casa, quando há esse projeto, ou podem, por exemplo, podem fazer telefonemas uma vez por semana à família, mas, por exemplo, um miúdo que não é daqui de perto, não é? E que é de muito longe, é mais difícil ir os fins de semana, todos os fins de semana a casa, e se calhar tenta-se compensar num período de férias, se calhar vai durante um período mais estendido, tenta-se arranjar ali um outro tipo de compromisso. Mas, por exemplo, tivemos aqui um miúdo que quando chegou aqui, o miúdo comer comida algarvia foi um filme. Não estava habituado a comer bacalhau, não estava habituado a comer peixe, não estava habituado a comer tudo à base de comidas assim mais enchidos e coisas do género. O miúdo para se adaptar a isto também não foi nada fácil. Ele eu não gosto disto, eu não como isto. E agora como é que a gente... E pronto, tentámos sempre arranjar ali um compromisso para que o miúdo fosse se adaptando à questão da alimentação. Depois há todas as questões culturais, não é? Que ele... o facto de estar ao pé da praia, por exemplo, é porreiro, não é? Porque está aqui numa zona costeira, mas pronto, depois há todo o resto. Ele depois sente falta da comida de coisa, sente falta dos pais, sente falta disto, sente falta daquilo. Pronto, não é fácil, não é um trabalho fácil, mas foi dos trabalhos que me ensinam mais e que de facto tenho aprendido muito. É um trabalho gratificante quando tu vês realmente que fazes a diferença na vida destes miúdos. É um trabalho extremamente gratificante. Agora,
é algo que tu só recolhes os louros mais tarde. Não é? Porque os miúdos, muitas vezes, enquanto tu estás a trabalhar com eles, tu és muitas vezes. Claro, és o mal da fita. És o mal da fita, não é? Porque ao fim e ao cabo és a pessoa que eles veem como o objeto de fúria de não estar com os pais ou de não estar em casa. Sim. E então muitas vezes eles revoltam-se, às vezes é contra ti, não é? Mas faz parte também da tua arte, não é? Enquanto profissional de saúde, tentares aqui dar uma forma de dar a volta a isso, não é? E que o miúdo perceba que tu estás do lado dele e que não foste tu que tomaste essa decisão de o ir buscar. E por isso, a ideia ali é que os miúdos também percebam que tu estás ali para ajudar, estás ali para estabelecer um projeto com eles. E tivemos miúdos que já passaram ali pela casa de acolhimento, que ao fim de algum tempo realmente dizem, ainda me lembro quando você me dizia isto, realmente tinha razão. Realmente dizia, não sei o quê, mas é algo que depois só mais tarde é que eles realmente pensam e dizem, realmente este gajo tentou-me ajudar, ou este gajo tentou-me dizer as coisas para o meu bem, estava-me a chamar a atenção para o meu bem. E muitas vezes há essa consciencialização das coisas, mas às vezes é algo que tu, isto é tipo plantar sementes, meu. Estás a ver, só colhes os frutos mais tarde, não é uma coisa imediata, não é na hora. Este foi o teu maior desafio até agora? Ou com quem é que gostaste mais de trabalhar? Sem abrigo, toxicodependentes, agora os adolescentes problemáticos?